E Gleisi Hoffmann, presidente do PT, descobriu que a internet não perdoa. Nosso quadro aqui, um dos favoritos de Oeste Sem Filtro. Em conversa com a imprensa, ela foi questionada sobre uma declaração do ex-deputado petista Vadi Damus. Em vídeo gravado em 2018, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, pediu o fechamento do STF, além de criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, alvo de um pedido de impeachment protocolado hoje. Gleisi disse não lembrar do caso. Em 2018, seu colega de partido, Vadi Damus, ele pediu o fechamento, atacou o Luiz Roberto Barroso e pediu o fechamento do STF. E agora, no terceiro mandato de Lula, ele conseguiu um cargo como secretário. Como fica o discurso de defesa da democracia, do PT, quando pessoas assim que defendem o fechamento de instituições democráticas têm um cargo importante no governo? Olha, eu conheço bastante o Vadi Damus, não me lembro do Vadi ter pedido o fechamento do Supremo. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Ana, sua análise aí em relação à declaração de Vadi Damus, esse vídeo, lembrando, é de 2018, foi resgatado. E parabéns para a jornalista, né, que fez essa pergunta aí para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Olha, daqui a pouco vão proibir a história, as páginas da internet, né? Porque a internet de fato não perdoa e nós sempre mostramos vídeos aqui como esse. Semana passada mostramos, né, do Jean Willis, um vídeo de 2017, falando de uma maneira bem pesada, eu diria, contra Alexandre de Moraes, porque ele ainda seria sabatinado, ele estaria a caminho do Supremo Tribunal Federal. Disse de ligações aí nada republicanas do Alexandre de Moraes com o PCC, etc. E o vídeo, o tal do flagrante perpétuo, continua aí, só que o flagrante perpétuo ele só existe para um lado, né? Só para o lado da direita no Brasil, isso é muito óbvio. E aqui, agora, repito mais uma vez, Paula, que esse programa só existe por causa da assinatura de vocês na Revista Oeste, porque ninguém traz esses vídeos, ninguém coloca esses vídeos à tona, ninguém mostra a hipocrisia que essa gente demonstra falando mal de agentes políticos, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de instituições, falando mal das urnas eletrônicas. Mostramos vídeos aqui, Carlos Lupe, Simone Tebet e tantos outros, questionando a lisura das urnas eletrônicas. E parece que a imprensa em geral olhou para aquela canetinha, né? Aquela canetinha do filme Men in Black, Homens de Preto. Esqueceu tudo, absolutamente tudo. Por isso que nós pedimos o nosso trabalho, esse tipo de reportagem depende da assinatura de vocês. É imprescindível que o nosso time, nós de cá e vocês daí, que nós sejamos a resistência a favor do Brasil de verdade, né, do Brasil dos fatos, do Brasil que quer o respeito à Constituição. Muita gente tem me falado que quando assina a Revista Oeste é impressionante como quando olha reportagens do ano passado, de 2 anos atrás, que é um cartório, tá tudo registrado, absolutamente tudo que a velha imprensa carcomida não mostra, aqui na Oeste está tudo registrado, como mais uma vez esse vídeo aí. Então peço pela assinatura e deixo aqui também o meu agradecimento a todos vocês, as muitas mensagens que nós temos recebido, eu nas minhas redes sociais, de pessoas que estão assinando. Tudo isso, essa resistência, literalmente, né, e a defesa da nossa Constituição existe porque vocês estão aí do outro lado. Muito obrigada.
O Silvio, vale lembrar que o Vadir Damus atualmente é secretário de Defesa do Consumidor. Nesse vídeo nós resgatamos em 2018, ele é muito claro em dizer, abre aspas, tem que fechar o STF. Isso não configura aí crime contra o Estado Democrático de Direito? Pois é, parece óbvio, né, Paula? Se o Brasil estivesse vivendo a sua normalidade institucional, se a justiça fosse uma espada que pende para os dois lados do espectro político e não somente para um lado. Em relação ao Vadir Damus, é importante sempre a gente ressaltar a belíssima definição do Augusto Nunes, quando ele diz que quando o PT chega ao poder, instala-se o programa Desemprego Zero. O Vadir Damus estava esquecido na política, não tem votos. Esse pessoal não tem voto. Muita gente que está hoje em cargos na máquina federal, não só em primeiro escalão, mas em segundo escalão, em terceiro escalão, Petrobras. Nós temos reportado isso aqui na Revista Oeste. A Ana bem lembrou a importância da sua assinatura. Você só vai descobrir a folha de gafanhotos, os gafanhotos instalados na máquina pública, lendo a Revista Oeste, que tem independência para mostrar esse tipo de informação, justamente porque não precisa de verba estatal, não precisa de dinheiro público. Paula, está muito claro, toda semana nós temos aqui um vídeo mostrando que quem hoje aponta o dedo é justamente quem falava o contrário, mas é a conveniência, é a hipocrisia. Porém, o amor venceu, segundo eles, e agora tudo foi perdoado. Eles são grandes negacionistas históricos e no futuro, daqui a alguns anos, são as páginas da Revista Oeste, as páginas digitais da Revista Oeste, as edições do Oeste Sem Filtro, quem vão contar tudo o que aconteceu no Brasil. O tempo é implacável e a verdade teimosa. Bom, e em 2018, Vadir Damus também disse que o ministro Gilmar Mendes era aliado do PT. O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Claro. O povo é burro. O povo só escolhe corrupto. O povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar as denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo? Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. O Augusto Damus falou uma frase aí, quem escolhe candidato ao Poder Judiciário, que ele falou essa frase em 2018, mas está mais atual do que nunca, né? Se a gente considerar o TSE cassando o mandato de Deltan Dallagnol, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, tá muito atual essa Vamos respeitar a jurisprudência. O flagrante é perpétuo. Enquanto nós pudermos exibir esses vídeos, aí o crime está sendo cometido e o seu autor pode ser preso em flagrante e ponto final. O Vadir Damus está aí, à espera de que seja cumprida a determinação do ministro Alexandre de Moraes, a que valeu para o deputado Daniel Silveira. Ele está tratando o Supremo como um partido político. E tem, aliás, mais de um partido político, o Supremo abriga, né? Porque tem aí o do Gilmar. Neste momento, o Gilmar não era tão majoritária a bancada chefiada pelo Gilmar, mas ele estava ali, com o PT, segundo o nosso ministro de Defesa do Consumidor. Ou ele está mentindo, então tem que ser devolvida aí, a mercadoria que ele está vendendo está estragada, né? Há um problema aí, ele está iludindo o consumidor. Ou ele está dizendo a verdade, alguém cometeu o crime aí. Ou o Vadir Damus, ou o Gilmar Mendes. Eu espero que o Gilmar Mendes, que costuma se ofender com isso, agora que ele está vendo pela milésima vez esse vídeo, recupere a energia
com que ele agia. E quando aparecia coisa parecida, quando aparecia uma coisa dessas, vinda de outra direção. Esse é que é o problema. Ele está dizendo, o negócio da Glaze, nada como um clássico da internet, né? Tá aí, chegou mais um, tem que ser repetido toda hora, porque ela não sabe nada. Ela não sabe que o Damusso existe, porque o Damusso mora no Rio. Agora está em Brasília, né? Mas ele presidiu a OAB quando ele morava no Rio, e quem mora no Rio é o Lindinho, o Lindbergh, tá? Então ela podia ligar para o namorado e perguntar. O Damusso falou uma coisa dessa, o Damusso diz isso e diz coisas piores. O José Dirceu tem outra entrevista, outro prontuário ambulante, o Zé Dirceu diz com todas as letras, também tem aí, o nosso Binha pode localizar esse vídeo, que o Piguedeu, numa entrevista, ele disse que o Poder Judiciário não deveria sequer ser um poder, não é um poder. É um penduricalho aí qualquer da democracia, diz com todas as letras. E nós não podemos falar assim, olha, discordamos. Nós não, a gente fala aqui. A imprensa, meu Deus, imagina se vai duvidar da agressão gravíssima ao ministro Alexandre de Moraes, ao seu filho, neto, sobrinhos, vizinhos, todo mundo. Todo mundo. Não tinha mais nenhum brasileiro no voo, ninguém filmou nada. Tá? Essa é a lei no Brasil. Chegamos à seguinte situação, para resumir, Paula. O Brasil, talvez os que nos acompanham, alguns que nos acompanham, não sabem que não se pode invocar o desconhecimento da lei para ser inocentado. Segundo a legislação brasileira, você tem que saber. E são milhares, centenas de milhares de leis. Você tem que decorar. Tem que partir do pressuposto. Você fala, não, eu não sabia que não podia. Está escrito, tem que saber. Não é assim? Pois bem, agora o brasileiro tem que adivinhar leis inexistentes. Não pode falar, olha, eu acho que esse aí não serve para ser ministro. Não tem condições de ser ministro do Supremo, etc. Isso é ofensa. Isso é ofensa. Então, daqui a pouco também não podemos falar que fulano não pode ser deputado, porque é incompetente. A gente fala o que quer. Em qualquer democracia decente, você exerce o direito de crítica. O que é? Um bando de frescuras agora não se pode falar. Ofende a família. Imagina, o menino vai sofrer bullying na escola. O Brasil precisa ficar um pouco menos afrescalhado nesse negócio e parar de tratar como semideus, que é um homem comum e de baixa extração moral frequentemente. Frequentemente há vários ministros que não valem nada e ponto final. E eles têm todo o direito de dizer que a gente também é o que eles quiserem. Aliás, eles fazem isso e prendem. E prendem. Nós, pelo menos, não damos voz de prisão. Talvez melhorasse o Brasil se a gente pudesse dar voz de prisão, porque qualquer um que eu conheço, qualquer pessoa das minhas relações tem mais bom senso que estão mostrando aí esses caras que escondem, por exemplo, nos jornais o que acontece de real. Há um ministro que acabou de cometer um crime gravíssimo ao dizer que participou da campanha para derrotar um candidato. E, enquanto isso, estamos discutindo se foi boa a viagem de um ministro que fica bravo até com um frequentador do clube, aquele associado, e abre um BO que falaram mal dele numa mesa de botequim. Imagina se eu vou abrir o Silvio, qualquer um que ocupou cargo de direção, falou mal de mim, abre um BO. Eu não cuidava de outra coisa na vida. Eu sempre achei que falar mal do chefe em redação é esporte nacional. O Brasil fala mal da mãe. Agora não pode, o ministro, meu Deus. Que ministro é funcionário público? Ganha e muito bem o dinheiro pago por nós.
e são servidores públicos, devem servir à nação. E a Constituição determina que seja defendida por eles. Cris, nós resgatamos aí, então, duas declarações do ex-deputado petista Vadir Damus. Uma, então, em que ele disse que tem que fechar o STF, criticando o Luiz Roberto Barroso. E uma outra, então, em que ele diz que o ministro Gilmar Mendes é aliado do PT. Sua análise a respeito dessas duas declarações, Cris? Gravíssimo. Flagrantes perpétuos, né, Paula? Flagrantes perpétuos ignorados solenemente por esses iluministros que perseguem, mandam a Polícia Federal na casa de turistas brasileiros recém-chegados de viagem para apreender celular deles para tentar provar que eles xingaram o filho de um ministro no exterior. Realmente é uma coisa que parece, vou repetir meu comentário, que parece ficção, né? Parece que a gente está numa distopia e não na realidade brasileira. Comentários que eu acho necessários sobre essa questão da Gleice Hoffmann. Primeiro, vou endossar o que a Ana disse aqui, dar os parabéns para a repórter que fez uma pergunta pertinente, muito bem elaborada, objetiva, direta, e conseguiu a resposta ali nua e crua do que é a hipocrisia do PT. Ai, eu não lembro. Eu conheço muito bem o Vadir Damus. Tá aí, Gleice, estamos te lembrando, já que a sua memória é falha. Mas eu sugiro que, além de o ministro Alexandre de Moraes olhar para esse flagrante perpétuo de Vadir Damus, do petista que queria fechar o STF, ataque às instituições, ato antidemocrático contra o Estado democrático de direito, para usar as expressões que eles adoram, tem também que incluir a Gleice Hoffmann no inquérito das fake news, né? Porque ela acabou de espalhar uma fake news. É óbvio que a presidente do PT sabe muito bem o que cada uma dessas figurinhas carimbadas fez nos verões passados e nos atuais. Eles sabem e sabem muito bem. Tá mentindo aí, tá espalhando fake news dizendo que não sabe. Só para encerrar, eu queria trazer uma lembrança recente aqui, é de maio. Estou com uma reportagem aqui do Valor Econômico, do dia 2 de maio, aberta aqui. Vadir Damus, secretário de Defesa do Consumidor, figurou nas manchetes dos jornais aí, porque ele baixou uma medida cautelar administrativa na condição de secretário nacional de Defesa do Consumidor contra o Google. Vocês vão lembrar, né? Estabelecendo multa ali e tal, se o Google não se retratasse e não explicasse aquela narrativazinha da extrema esquerda, né, inclusive da militância de redação extremista de esquerda, aquela narrativa de que o Google estava privilegiando sites de direita na busca e tal, e também por conta daquele posicionamento do Google contra o PL das censuras, que aí foi obrigado a dar um posicionamento neutro, sinalizar conteúdos publicitários como publicidade, enfim, aquela papagaiada que não tinha nada a ver com relação de consumo, mas essa pérola aí, esse Vadir Damus, que tiraram das catacumbas, né, estava esquecido e botaram de novo no governo, porque não tinha conseguido mais cargo nenhum, essa pérola que ele produz aí de defesa do consumidor. Eu, como consumidora, não me sinto nada representada por um sujeito desses. Mas continuo achando que a Gleice precisa de uma ajudinha. Então, quem quiser fazer a gentileza de recortar esse trechinho aí do Oeste Sem Filtro, encaminhar lá para a nobre deputada, encaminhe que ela está precisando refrescar a memória. Vai chegar até ela, Cris. Com certeza vai chegar. Augusto, você mencionou aquele vídeo do José Dirceu, produção aqui, resgatou para a gente refrescar a memória. Vamos lá. Depois que o judiciário não é poder da República. O judiciário é um órgão. Nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. O Supremo, infelizmente, tragicamente eu diria, deu ao Ministério Público o poder de investigar. Quem acusa não pode investigar, quem investiga não pode acusar. E o Ministério Público, na verdade, hoje é uma polícia política. A gente pode recortar e mandar esse para o STF também. Claro, e entende de bandidagem. Esse entende de bandidagem. Ele se definiu como um cadeieiro. É assim que ele é. Agora está aí. Ele está dizendo que não existe como poder. Não existe. E que vem aí a ditadura da toga. O único erro, sempre, né? O Dirceu diz coisas certas e aí fala uma bobagem. Ele não sabia que a ditadura da toga viria em socorro dele.